Boa noite. No Jornal da Câmara desta quinta-feira, você vai ver como foi o grande expediente do vereador Roberto Gabriel Tozon. Um dos temas foi a conquista de emendas parlamentares. Foram 5 milhões de emendas de 2017 para cá. Se contar o período anterior, né, ao mandato, passa de 8 milhões. Grande parte, 90% delas, foram destinadas à área da saúde. Cláudio Rufa Soldá pede inclusão de festa católica no calendário oficial do município. Para a prefeitura colaborar com a festa do Divino Pai Eterno, que vem muita gente, está sendo muito grande. Deve ser a 9ª festa já, então é bom botar no calendário que as pessoas ficam sabendo que tem lá. Participantes do Congresso Internacional de Folclore visitam a Câmara de Vereadores. Agora, novamente, Passo Fundo nos recebe pela 4ª vez. Isso nos deixa muito felizes. Uma cidade que cresce a cada dia. Nesta semana, o vereador Roberto Gabriel Tozon ocupou o espaço de honra da sessão plenária. O parlamentar iniciou o grande expediente com uma reflexão sobre a importância do trabalho legislativo. O vereador criticou o excesso de leis em desuso no Brasil. Conforme Roberto Gabriel Tozon, infelizmente, muitas normas perderam a eficácia e outras tantas não estão sendo fiscalizadas. Por estes motivos, ele sugere um estudo para a revisão do conteúdo em âmbito municipal. Primeiro, se nós continuarmos legislando da maneira que a gente faz leis, tanto no Passo Fundo quanto no Rio Grande do Sul, enfim, nos estados da União, esse número vai aumentar cada vez mais. Nós temos, como eu falei, mais de 5 milhões, segundo a Fiesp, né, de leis no Brasil. Quantas inativas, ninguém tem esse número, mas é muita coisa. A gente tem que convir que é um número muito expressivo e, ao mesmo tempo, uma impunidade muito grande. Então, não faz sentido algum tu ter essa quantidade de leis. O primeiro ponto, na minha opinião, é fazer uma revogação de leis em desuso, uma integração de leis duplas. Isso acontece muito. O município tem uma lei que o Estado já tem o mesmo ordenamento. Então, fazer uma unificação disso para diminuir essa quantidade. E, num segundo momento, né, nós, enquanto legisladores, entendermos que não é através de leis que a gente vai resolver todos os nossos problemas, né? A gente não pode criar uma lei para cada problema que a gente tem na sociedade, que a gente descobre. Existem outros meios, né, políticos ou não, para a gente acabar resolvendo isso dentro das nossas competências. Ainda no grande expediente, o parlamentar reclamou da demora do Poder Executivo em responder pedidos de informações e providências. No ano passado, a Câmara tentou responsabilizar os gestores públicos que não respeitassem o prazo de 90 dias. Deveria ser obrigatório, né? A gente, como eu falei, votou uma emenda à lei orgânica tornando obrigatória essa resposta, instituindo prazo para essa resposta. A Prefeitura Municipal ingressou na Justiça Comum tentando conseguir, né, obter uma inconstitucionalidade dessa emenda. Não conseguiu, a emenda é legal, né? Eu, como vereador, os vereadores poderiam, qualquer um, ter feito isso. E também enviaram um novo projeto à Câmara revogando esses requisitos, né, essas normas que nós estabelecemos. Isso só evidencia que tem secretaria em Passo Fundo que é uma bagunça, tá? Que realmente a chave para o atraso, a resposta para os atrasos, a população, é o descontrole de processo, é o descontrole de cronograma, é você não ter nenhuma maneira de gerenciar isso. E agora a gente teve evidente, né, com essa manifestação do Poder Executivo, que o Poder Executivo não quer ser medido, não quer ter a sua eficiência medida, não quer trabalhar, não quer fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. A gente tenta fazer, né, o que tem que ser feito para respeitar o contribuinte, que, como eu falei, que é quem paga tudo isso, mas ainda, em algumas vezes, a política se sobrepõe às coisas que são certas. Mas o orador também utilizou o espaço para enaltecer os resultados positivos da parceria firmada com o deputado federal Darley de Deus. Só nesta legislatura, a dupla acumula um saldo de 5 milhões de reais em emendas para Passo Fundo. Foram 5 milhões de emendas de 2017 para cá. Se contar o período anterior, né, ao mandato, passa de 8 milhões. Grande parte, 90% delas, foram destinadas à área da saúde.
todas ao Hospital São Vicente de Paulo e ao Hospital de Clínicas, né? Também contemplamos o Hospital de Olhos, né? Emendas dos mais variados tipos para custeio, emendas para compra de equipamentos e a mais recente, como eu falei, R$800 mil para ajudar, para auxiliar na reforma da emergência do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes obras que nós vamos ter na nossa cidade. Como disse o vereador, o Hospital de Clínicas vai receber uma boa fatia de recursos federais para serem aplicados no projeto de reforma e ampliação da emergência. A obra prevista para ser entregue em 2 anos vai amenizar a superlotação do serviço. É um problema grave e conhecido de todo mundo, toda a população de Passo Fundo. Quem aqui nunca passou mal e precisou de um atendimento emergencial ou conhece alguém, tem algum familiar que passou por essa situação, né? Esse ano foram 2 ou 3 vezes fechadas as emergências dos maiores hospitais da cidade, porque nós não temos o escoamento, digamos assim, necessário para atender toda essa demanda de pessoas. Passo Fundo não atende só Passo Fundo. Nós atendemos aí quase 4 milhões de pessoas, se for contar tudo o entorno e as pessoas que dependem de Passo Fundo para ser atendidas. Então acho que tem tudo para mudar esse cenário, mudar o panorama do atendimento aqui, do pronto atendimento em Passo Fundo, e que a população, o contribuinte, que quem paga por tudo isso, né, seja devidamente atendido. Roberto Gabriel Tozon encerrou o discurso afirmando que não teve gastos com diárias para a liberação das emendas parlamentares. Como eu falei, diárias elas não são ilegais, elas não são ilícitas, não tem nada de errado quem opta, né, por utilizar as diárias. Eu entendo que eu não necessito usá-las, que esse dinheiro não é meu, né? Esse dinheiro é do contribuinte, é de todo mundo que paga o salário, os vencimentos dos agentes políticos, dos agentes públicos, e que se não tem por que eu gastar, né, nós temos que economizar, respeitar o contribuinte. E a minha parte, pelo menos, eu estou fazendo. Como eu falei, acredito que não seja necessário utilizar, não utilizo, o recurso volta para o caixa do município para que possa ser utilizado em outras coisas. Dor crônica em vários pontos do corpo, especialmente nos tendões e nas articulações. Esta é a característica da fibromialgia. Com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a doença, sintomas e tratamentos, o vereador Luiz Miguel Chais protocolou uma matéria prevendo a criação do Dia da Fibromialgia. É um projeto importante e vejam, senhores, aqui um item que eu coloquei na justificativa. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não conseguiu concluir quais são as suas causas. Entretanto, já está pacificado que os portadores da citada enfermidade, em sua maioria as mulheres, na faixa etária de 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor do que as pessoas que não são acometidas por ela, em virtude de o cérebro dos doentes interpretarem a dor de forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro. Vejam, senhores, a gravidade. Eu quero dizer que esse nosso projeto é um projeto muito tranquilo, já falei os municípios que têm, apenas filas preferenciais e algumas vagas de estacionamento. Que essas pessoas, eu duvido que alguém dos senhores não tenha um próximo dos senhores, alguma conhecida, esposa, filha, irmã, mãe, comadre, que vai no médico constantemente e que não encontra, sente muitas dores, e principalmente as mulheres que tomam antidepressivos. Esta medicação leva para esse tipo de enfermidade. E a mulher, como pensa muito, mais do que os homens, diga-se de passagem, elas imaginam, e com isso vai afetando cada vez mais a sua parte do pensamento e a doença vai se agravando. A proposta será analisada pelas comissões permanentes da Casa antes de ir para a votação em plenário.
E no próximo bloco você vai ver como foi a visita dos participantes do Congresso Internacional de Folclore. O vereador Cláudio Rufa Soldá é o autor de um projeto que pede a inclusão da festa do Divino Pai Eterno no calendário oficial do município. Veja os motivos. Fui procurar para os moradores lá da São Cristóvão II, que é uma festa, sempre acontece primeiro domingo de março. Então lá vem várias pessoas de fora da nossa cidade. Então foi feito esse pedido, porque lá fica no ar livre, tem a missa, no caso, que tem lá a gruta, fica o ar livre. E tem o pavilhão, onde eles fazem as festas. Então, como vem muita gente fazendo no calendário, que sabe a prefeitura dá uma mão, primeiro botar a cobertura ali para fazer aquela missa que fica fora. Se tem sol, é muito quente. Então, a gente fez botar no calendário justamente para a prefeitura colaborar com a festa do Divino Pai Eterno, que vem muita gente. Está sendo muito grande. Deve ser a 9ª festa já. Então, é bom botar no calendário que as pessoas ficam sabendo que tem lá no primeiro domingo de março a festa do Divino Pai Eterno. O Jornal da Câmara apresenta agora uma visita especial. Nesta semana, os participantes do Congresso Internacional de Folclore estiveram na Câmara de Vereadores. A abertura oficial do evento aconteceu terça-feira no Teatro do Sesc. Mas as atividades seguem até o dia 1º de junho. E no Parlamento Municipal, os representantes de 8 países foram recebidos da melhor forma. É o apoio que nós temos aqui de toda a Câmara em relação a esse evento. Passo Fundo é uma cidade muito conhecida mundialmente pelo folclore e acolhe todos muito bem. E a Câmara não podia estar fora desse grande momento para a cidade em ter representantes de 8 países aqui. Não é a primeira vez, né, que a Câmara de Vereadores recepciona os grupos. O grupo de folclore, né, e hoje as duplas, né? Portanto, a Câmara sempre apoiou e apoia a cultura, apoia a tradição, apoia o folclore. E hoje nós estamos de parabéns por receber esses grupos. E agora, semana toda, aí, uma semana inteira de cultura,
conhecendo a cultura de outros países e de outros estados. Então, o Passo Fundo está de parabéns por ser sempre protagonista na área do folclore. Aliás, cultura e tradição são bandeiras do vereador Fernando Rigon desde o início do mandato. Isso se soma também que o nosso gabinete, nós temos o Clédson Basso, né, que é uma pessoa envolvida no CTG, envolvida nas questões do folclore. Isso nos trouxe a possibilidade de nós sempre ter um tema sempre atual, um tema sempre que a gente pode atuar nessa questão de folclore, de tradição. Isso é importante, né? Porque é através disso que nós vamos tirar as crianças das ruas, da droga, da bebida. Então, acho que é importante. E é uma viagem que a gente faz, né? Isso que eu acho também importante. A partir que a gente, que nem eu, por exemplo, não conheço outros países, a gente acaba aqui recebendo outros países e tendo essa oportunidade de ver a cultura, seus costumes. Isso é muito importante e convidamos, né, toda a população que se faça presente no Teatro do Sesc, que vai oportunizar um grande conhecimento, com certeza vai somar muito na vida de todo mundo. Somos privilegiados por pertencer a uma cidade como Passo Fundo, agitada culturalmente com eventos como o festival. Mas este ano foi a vez do Congresso de Folclore voltar a brilhar e encantar gerações. Eu sempre digo que o Congresso é um filho do festival. Eu, desde a sua primeira edição do Festival de Folclore, eu participo como voluntário e daí saiu a vontade de nós aprofundarmos um pouco mais o conhecimento do folclore. Então a ideia do Congresso é justamente isso, nós trabalharmos a questão teórica do folclore, convidando grandes diretores e conhecedores de folclore que estarão aqui apresentando palestras, ensinando e nos apresentando como é o seu folclore no país. E claro que é necessário ter a parte artística. Então, para isso, nós convidamos alguns casais desses diretores que vêm apresentar suas danças e nos ensinar um pouco havendo essa troca tão importante. De fato, é um verdadeiro intercâmbio cultural. Assim, segue mais uma edição do Congresso de Folclore, que neste ano traz a Argentina e o balé El Trébol pela 4ª vez. Sempre é um prazer regressar a Passo Fundo. É sempre um prazer voltar a Passo Fundo. Nós viemos pela primeira vez há muitos anos. Regressamos em 2014 e 2 anos atrás viemos para este mesmo congresso. Agora, novamente, Passo Fundo nos recebe pela 4ª vez. Isso nos deixa muito felizes. Uma cidade que cresce a cada dia. Mas, de fato, o afeto, o amor e a cordialidade dos organizadores e passofundenses nos deixa muito felizes. Os passofundenses nos põem muito felizes. E esta convivência vai além dos palcos. Pelo 2º ano, os representantes da Argentina estão hospedados na casa de Clédson, um dos voluntários do Congresso. É uma satisfação muito grande poder participar de um evento desse, onde nós estamos recebendo delegações da América Central, da América do Sul, digamos assim, do mundo inteiro, e poder proporcionar para eles uma boa estada em Passo Fundo, que esse é o nosso objetivo. E realmente, assim, desde o primeiro congresso, a gente abre a nossa casa para receber essas pessoas. Então a coordenação do festival nos delega uma família, uma parede, como eu chamo, e nós recebemos e ficamos muito contentes de poder participar dessa forma. Em realidade, nos conhecemos com Clédson e... Nos conhecemos há 2 anos. Ele nos recebeu com tanto amor que regressar foi como voltar para a casa dos meus irmãos. Isso também é muito importante, esse carinho que aquece o coração. Então estou recebendo os diretores, o casal, a parede argentina, como chamo. Na minha casa são 4 pessoas e é uma sensação muito grande poder, além de compartilhar durante o congresso, durante as apresentações, durante todas as atividades do congresso, podemos ter esse tempo também dentro de casa para mostrar como é o nosso dia a dia para essas pessoas, para elas levarem para os seus países, para os seus grupos, como nós vivemos e como nós nos comportamos no dia a dia. Uma boa noite e até amanhã.